7 coisas que nos acontecerão na ressurreição. 7 mudanças que ocorrerão em nosso corpo mortal. Primeiro, haverá uma mudança de dimensão. Paulo diz que há corpos celestes e corpos terrestres. Assim também é a ressurreição. Agora temos corpos terrestres. Deus os projetou para vivermos neste planeta no espaço. Um dia teremos um corpo celeste. Quando Paulo fala do corpo ressurreto, ele nos leva a um reino onde tempo e espaço mudam. E dirige nosso olhar para mundos desconhecidos. Com o corpo ressurreto, você se moverá pelo universo na velocidade do pensamento. João, no fim do 1º século, lembra que isso realmente aconteceu. Ele foi testemunha ocular. Ele estava lá, ele viu, ele vivenciou, ele ouviu. Uma tempestade terrível caiu sobre o lago e os discípulos ficaram apavorados. Eles conheciam aquele lago, sabiam de suas tempestades e que estavam em perigo. Eram jogados como rolhas nas ondas gigantes que de repente começaram a se erguer ao redor deles e estavam em pânico total. E seus medos aumentaram porque viram uma figura fantasmagórica aparentemente andando sobre as ondas. Seus cabelos se arrepiaram. Pensaram que era um fantasma. No entanto, era Jesus. Lembre-se da aventura de Pedro. Encharcado, o puxaram para o barco. E Jesus assumiu. E João diz isto. Ele diz que imediatamente o barco chegou à terra. Estavam no meio do lago. 25 ou 30 estádios, disse João. Ele conhecia o lago como a palma da mão. No meio do lago, e de repente, o barco estava em terra. Jesus anulou a distância. Você tem outro exemplo disso no livro de Atos, onde lembra que Filipe foi chamado de um grande avivamento que estourou em Samaria e foi enviado para o deserto para encontrar um etíope voltando para casa. Um alto funcionário do governo da Etiópia. Ele tinha estado em Jerusalém. Evidentemente, era um prosélito judeu. Comprou o livro de Isaías e folheava, lendo em hebraico ou grego. Enquanto lia, página após página, ficou completamente perplexo. Não fazia a menor ideia do que se tratava. Lembra como Filipe se juntou à carruagem, levou o homem a Cristo e ensinou sobre o batismo. Viram um oásis, pararam e os dois desceram à água onde Filipe o batizou. Vejo aquele homem da Etiópia saindo da água. Ele esfrega os olhos e se vira para falar com Filipe, mas Filipe não estava lá. Simplesmente não estava mais ali. Ele estava lá meio minuto atrás. Sumiu. Diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe usando a mesma palavra do arrebatamento. Arrebatou Filipe e não o achou, pois ele ia para o norte, para Cesareia, a capital romana. Num minuto estava lá, no outro sumiu. Um dia seremos capazes de fazer isso também. Teremos um corpo como o seu corpo glorioso? Algo para ansiar, uma mudança de dimensão. E então haverá uma mudança de destino. O apóstolo diz que o corpo é semeado em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Agora temos corpos destinados à sepultura. Não há muito que possamos fazer. Na verdade, não há nada que possamos fazer. Um dia teremos corpos destinados à glória.
Paulo nos diz que o corpo é semeado em desonra e ressuscitado em glória. Sempre que penso nisso, lembro-me da lagarta. Vejo essa lagartinha vivendo como larva, presa à terra, limitada, rastejando na poeira. E vejo-a levantar a cabeça e olhar para o céu. Ela diz para si mesma: queria poder voar. Ah, se eu tivesse asas, voaria para o céu. Eu pegaria as correntes de ar ascendentes, voaria de árvore em árvore, de flor em flor, de jardim em jardim. Mas sou só uma larva miserável com muitas pernas, subindo e descendo troncos. Sou apenas uma lagarta. Um dia, sente algo mudando e percebe que seus dias de lagarta acabaram. Constrói um pequeno casulo, entra nele e morre para a única vida que conhecia. E lá fica nesse casulinho, pendurado na parte de baixo de um galho. Para todos os efeitos, ele está morto. Então sente um movimento estranho, uma mudança, e uma voz inaudível ecoa em seu ouvido. Ele emerge do seu pequeno casulo e foi transformado. Entra como lagarta, mas sai como borboleta. Note, é a mesma criatura que entra e sai, mas foi transformada. Abre as asas e voa aos céus, num esplendor de cores e beleza. Foi vendido em desonra, foi ressuscitado em glória. Amigo, saiba que o Deus que faz isso por uma lagarta pode fazer por um cristão. Haverá uma mudança de vestes. Depois haverá uma mudança de disposição. É semeado em fraqueza. É ressuscitado em poder. Um dia teremos um corpo poderoso que nunca envelhecerá, cansará ou adoecerá, nem cederá à luxúria. Que nunca tropeçará nem cairá. Um corpo poderoso, semelhante ao seu corpo glorioso. Imaginem os discípulos quando ele surge no meio da sala. Eles o encaram, sentindo arrepios na espinha e os cabelos em pé. Pensaram que fosse um fantasma, mas não era. Ele diz: sou eu. Sou eu, Pedro. Sou eu, João. Vamos, toquem-me. Um espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Coloquem a mão na marca do prego. Ele tinha um corpo que atravessava paredes, comia refeições e depois desaparecia. Um dia teremos um corpo assim, semeado na fraqueza, ressuscitado em poder. E Paulo diz: é semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural e corpo espiritual. Uma mudança de dinâmica. Sabe, algo me incomodava, me intrigou por anos. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Mas lembrei que ele não foi o primeiro a voltar dos mortos, né? No Antigo Testamento, Elias ressuscitou um, Eliseu 2 e Jesus 3 no Novo. São 6. Então ele era o sétimo. Como o sétimo pode ser o primeiro?
e isso me incomodava. Recorri aos comentários. Nada mais inútil que um monte de comentários. Com comentários comuns, você tem um quebra-cabeça mental, e eles ignoram o versículo. Eles não ajudam em nada. Fui aos comentários. Não ajudaram. Então perguntei ao Senhor sobre isso. Ele não respondeu por muito tempo, mas um dia, estudando essa passagem, entendi por que o 7 poderia ser o 1. Todos os outros que você vê, o que Elias ressuscitou, os 2 de Eliseu e os 3 de Jesus, todos foram semeados corpo natural e ressuscitados corpo natural. Então morreram de novo. Seremos semeados corpo natural, mas ressuscitados corpo espiritual. Mudança de dinâmica. E então haverá uma mudança de durabilidade. Paulo diz que este mortal deve revestir-se da imortalidade. Viveremos eternamente numa terra de dias eternos, com ruas de ouro, paredes de jaspe, portões de pérola, e sobreviveremos a todos os sóis e estrelas do espaço. Viveremos além da morte, em alegria indescritível e cheia de glória. E por último, haverá uma mudança de dinastia. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo é o Senhor do céu. Como é o terreno, assim são os terrenos. Como é o celestial, assim são os celestiais. Como levamos a imagem do terreno, levaremos também a imagem do celestial. Agora vamos fazer uma pausa e voltar ao jardim do Éden. Ao dia em que Deus criou não só os animais, mas também o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus fez os animais, deu a cada um corpo projetado e adequado para sua função específica neste planeta. Ele lhes deu um corpo. E então, aos animais superiores, ele deu uma alma. O que Deus fez foi dar a cada animal um princípio controlador, fixando-o em um ciclo de comportamento. Ficou preso a um padrão de comportamento. Faz o que faz porque é o que é. É um animal. Abelhinhas nascidas na colmeia logo aprendem como se comportar. Fazem coisas que abelhas fazem. Não é preciso mandar uma abelhinha à faculdade para aprender a fazer colmeias ou posicioná-las ao sol. Ela sabe como fazer isso. É uma abelha fazendo o que abelhas fazem. Não é preciso dizer a um filhote de salmão descendo o rio Fraser para o Pacífico que pare na escola de navegação. Porque não precisa aprender, não precisa ser ensinado a encontrar o caminho de volta. Pois tem que voltar a este rio, navegar até o pequeno afluente onde nasceu. Não é preciso ensinar um filhote de salmão a fazer isso. Ele faz o que faz porque é o que é. É um salmão. Mas quando Deus criou o homem, não fez isso, entende? Ele nos deu um corpo que em muitos aspectos é semelhante ao de um animal. E nos deu uma alma infinitamente superior à alma de um animal. A capacidade de pensar, sentir, decidir e, desde a queda, distinguir o certo do errado. Mas, tendo-nos dado corpo e alma, poderia ter nos fixado num padrão de comportamento como fez com os animais. E poderíamos estar tão presos a um padrão que sempre agradaríamos o Pai. Porque foi assim que fomos feitos.
Fomos feitos para agir dessa maneira, mas Deus não fez isso. Se Deus fizesse isso, não teríamos pessoas. Teríamos marionetes. E Ele não queria marionetes. Ele queria pessoas. Então Ele nos deu um corpo e uma alma. E em vez de nos prender, deu algo que não deu aos animais. Ele nos deu um espírito. O gênio da criação do homem, a imagem de Deus, era que fosse habitado por Ele. A ideia era que o Espírito Santo habitasse o espírito humano. E o espírito humano cooperaria com o Espírito Santo. E juntos controlariam pensamentos, emoções e vontade. E em comunhão com o Espírito Santo, no espírito humano, sempre faríamos o que agradava ao Pai. E então o pecado entrou. O homem em pecado não é o que Deus planejou. O homem em pecado tem corpo, alma, mas tem um espírito vazio. Sem o Espírito Santo habitando, significa que está perdido, entende? Às vezes controlam a vida pelo intelecto. Às vezes controlam a vida pelas emoções. Às vezes controlam a vida pela vontade. Às vezes controlam a vida pelos sentidos. Ou às vezes é isso, parte aquilo, ora isso, ora aquilo. Mas estão perdidos. Por isso Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Não se admire de eu dizer, você precisa nascer de novo. Você nasceu errado da primeira vez. Você precisa nascer de novo. E a genialidade do Evangelho é simplesmente essa. Quando alguém vem a Cristo, o sangue de Jesus, Filho de Deus, o limpa de todo pecado. E o Espírito Santo retorna ao espírito humano. Inicia-se uma vida de cooperação entre o espírito humano e o Espírito Santo. Controlando mente, emoções e vontade, tropeçamos no início, mas melhoramos ao andar com Deus. Há, porém, uma falha nesse processo. Ainda temos nossos velhos corpos que nos decepcionam. O corpo não foi redimido ainda, diz Paulo, mas será. Quando Jesus vier, corpo, alma e espírito serão como Deus planejou.